a mão suspeita e que controla toda esta engenharia de subversão no país? O presidente, quando vai falar, tem que ter factos. Não pode lançar farpas só. Tem que ter factos. Acha que o presidente falou sem factos? Acha Não que o tem presidente factos. não tem domínio da situação? Não, estão a mentir. Se tem, estão a mentir. Se tem domínio de coisas falsas. Vamos só aos factos. Eu mantive bem na intervenção do senhor presidente. O presidente diz que conhece bem o plano, que visa tornar o país ingovernável, criar uma rebelião no país, enfim, tomar o poder pela via das ruas. Diz o presidente. Então, para os que nos acompanham, para o Dr. Toné, então se o presidente conhece este plano, por que o presidente não aborta o plano? O presidente tem o exército, tem a polícia, tem o serviço de segurança, o presidente tem o aparelho do Estado sob seu comando. Não aborta por quê o presidente? Por que o presidente não anuncia à nação este plano? Por que o presidente é conivente? Devia ser responsabilizado. Desculpa que eu diga, com todo o sentido de responsabilidade, que o presidente devia ser responsabilizado. Então o presidente não pode ir ao Conselho de Ministros dizer que conhece o plano. Se conhece, por que está a permitir que seja materializado, se for o caso? Como é que ele não manda parar? O presidente não mandou parar por quê? Por que o presidente está à espera que este programa seja materializado? Se conhece o plano, no mínimo só se o presidente ajudou a conceber o plano. Ou quem o concebeu, fê-lo com a anuência dele. No mínimo. Posso interpretar ao contrário. Essa é a única interpretação que é para fazer. Depois o presidente demonstra na sua intervenção que não acompanhou o caso. O presidente elogia a pronta intervenção da polícia. A polícia não interviu. Quem informou o presidente informou mal. A polícia está a escassos metros de 50, a escassos metros do Comitê Distrital do MPLA e, portanto, não agiu, nem mugiu. A polícia deixou começar a vandalização ao comitê, deixou terminar, não fez nada. Nada. No final da ação toda, quando aparece o primeiro secretário, acompanhado com a polícia. Então, mais uma vez, o presidente, na sua intervenção, demonstra que não acompanhou, nem sequer seguiu. Pelo menos, ele informaram mal, também não teve a paciência de ver os vídeos que circularam pela internet. Demonstra claramente, o presidente elogia a polícia não agiu bem. A polícia, neste caso, esteve mal. Esteve mal. A polícia tinha tudo para travar este caso. Mas o que é para si travar? Podiam dizer... Foi o que ocorreu no fim, disparar contra as pessoas? Não, a polícia tem gás lacrimógeno. Nós conhecemos esta polícia que nós temos. Esta polícia, quando dizem que há uma manifestação, há uma greve, esta polícia põe a brigada de cavalaria na rua, põe a brigada canina, põe a PIR, põe tudo na rua, ok? Põe tudo, mas absolutamente tudo na rua. Não é o que aconteceu. A cidade estava muito calma. A polícia foi aparecendo depois. Mas no caso concreto do Benfica, a polícia deixou acontecer. Mas está a querer com isso dizer que o MPLA pode estar por detrás daquilo que aconteceu? Veja uma coisa, o Presidente da República... Não, mas é isso, o MPLA está por detrás. Pode-se dar o caso. Pode-se dar o caso. O Presidente da República, semana passada, na sua entrevista coletiva, ou na sua comunicação coletiva, melhor que seja assim, ele diz que a oposição instrumentaliza jovens para queima de pneus. E 3 dias depois, ou 4 dias depois, acontece esse incidente. E a polícia não agiu. Mas é fácil chegar à conclusão. Mas o presidente descuida-se, diz que conhece o plano. Se o presidente conhece o plano, o presidente por que não mandou abortar? Estamos a perguntar. Por que o presidente não mandou abortar? Por que o presidente não abortou? Os serviços de segurança não abortaram por quê? O SIC não abortou por quê? Estou a perguntar ao presidente, estou a perguntar à sociedade por que não abortou. O presidente está constantemente a dizer: não, as eleições ganham, quem quiser chegar ao poder tem que chegar pelas eleições. Todos nós sabemos isso. Por isso é que estamos a mobilizar. A única pessoa que pode criar instabilidade no país é o MPLA, que controla o poder. Consequentemente, tem um presidente que é comandante das Forças Armadas e as Forças Armadas têm obediência a ele, controla a Polícia Nacional e todo o aparelho do Estado. Este sim. Qual é o partido hoje neste país que não tem exército, não tem dinheiro,
Só tem a força do povo e a vontade de chegar ao poder e a razão vai criar instabilidade no país. Qual é? Eu estou à espera deste partido. Qual é o partido? Quantas vezes nós pacificamente saímos à rua e levamos pancada? Quantas vezes? Mas Quantas vezes vimos políticos... não será a UNITA, na sua ânsia segundo os experts do MPLA, de criar o caos, que está a instrumentalizar estes jovens, está a mobilizar estes jovens com recursos financeiros. Mas que dinheiro? Mas que a UNITA tem dinheiro? Tirou de onde está o dinheiro então? Eu nunca vi. Eu nunca vi esse dinheiro. Eu gostaria de ver esse dinheiro da UNITA. Também diz que vocês recebem de uma ala do MPLA. Eu não conheço essa ala. Já foi, por acaso, ao Miramar com o presidente José Eduardo dos Santos? É incrível. E aqui posso narrar, há tempos alguém num café chegou e perguntou: mas e que tal vocês receberem dinheiro dos fulanos? Eu disse logo assim. A minha resposta é muito clara em relação a isso. O dinheiro que esta família, que fez menção agora, a família do ex-presidente da República tem, é dinheiro do Estado. É dinheiro do Estado. Esse dinheiro foi saqueado nos cofres do Estado. Este dinheiro que esta família tem, infelizmente, para eles construírem este castelo, tiveram que sacrificar muita gente. E, portanto, ninguém precisa deste dinheiro. Eles lutam entre eles. Isso não é argumento nenhum. O que eu tiro de positivo é o facto do presidente apelar quem viu o seu património destruído a não fazer justiça por mãos próprias. Eu acho que aí o presidente posicionou-se como chefe de Estado, como garante da unidade nacional e da estabilidade. Portanto, esteve bem o presidente. Quem está no poder, infelizmente, ainda não percebeu que os tempos são outros e hoje tem um povo bastante esclarecido e que vai continuar a lutar pelos seus direitos, pela efetivação dos seus direitos. Eu vi um vídeo de um taxista que fez um discurso muito brilhante. Falou melhor que muitos políticos. Infelizmente eu não conheço o nome, não consigo dizer o nome dele. Alexandre Barros. Acho que é este mesmo. Excelente. Excelente. E um jovem como aquele que tem noção dos seus direitos vai continuar a lutar. A solução não passa por prender os taxistas. Não passa por ali. A solução passa por dialogar com os taxistas. O diálogo. Onde é que está o caderno reivindicativo dos taxistas? Está aqui. Pega no governo provincial de Luanda ou uma figura indicada pelo executivo para sentar com os taxistas e dar solução ao caderno reivindicativo. Esta é que é a solução. Não é prender. Prender não resulta mesmo em nada. Será que há provas materiais que eles é que vandalizaram? Se for o caso, não me oponho. Se for o caso, não me oponho. Mas se não existirem provas, eu me oponho e eu acho que este não é o caminho. Não é o caminho é o diálogo. E já só se chegou ali porque faltou diálogo. Porque o governo preferiu dialogar com interlocutores não válidos. Deixou de dialogar com quem era. Mas o Presidente da República disse na sua fala que o governo contemplou todas as preocupações dos taxistas na véspera. Não. E ainda assim ocorreu esses incidentes. Não é verdade. O presidente está mal informado, se for o caso. E o presidente, quando vai fazer comunicação pública ao país, tem que ter mais cuidado. O presidente tem que ter cuidado, antes de ter os seus assessores, pessoas próximas, tem que ter os corredores de pessoas fora do poder para lhe informar. Aqueles amigos da infância, aqueles amigos de ir a Kibala, visitar a fazenda, ou aqueles amigos de ir a Benguela no final de semana, que hoje não estão no círculo do poder, podem lhe dar informações mais concretas. E essas informações concretas podem lhe ajudar também a tomar determinadas decisões. Nós vimos num passado muito recente que foram as informações precipitadas que os auxiliares do presidente da República, na altura, o presidente Zé Eduardo, deram-lhe, que custou a vida de muito boa gente. Estamos bem lembrados da morte do Caçuli Camuling, que resultou de uma estrutura partidária que informa mal, com ligação aos serviços de segurança, executam, fazem desaparecer 2 pessoas que tinham famílias. E nós estamos a ver essas mesmas pessoas com irresponsabilidade, que hoje voltam no cenário político, sem responsabilidade nenhuma, a continuar a informar mal. Espero que desta vez não resulte em desaparecimento de mais pessoas. Espero que desta vez não resulte em dor
e luto outra vez. Neste momento estão dois jovens do movimento revolucionário, Luther Campos King e Domingos Luther Pereira, que foram presos de suas casas. Sim. Permita, conheço o Luther. O Luther é militante, aliás, é militante da UNITA, é ativista, é militante da UNITA. E em nenhuma circunstância a Constituição proíbe. Um cidadão pode ser militante de um partido e não deixa de ser cidadão. São jovens que eu acho que os seus posicionamentos às vezes são ligeiramente excessivos também. E que precisam de alguma pedagogia. E o que eu tenho feito ao longo desses tempos é conversar com eles para moderarem a linguagem e fazerem um ativismo mais educativo. Quando se faz um ativismo muito extremo, também não ajuda, porque considero que os extremos não constroem, vão destruindo. É bom estar no centro, e é isso que eu vou apelando. Mas a solução não é prender o Luther, nem o outro, o Pereira. A solução é conversar com estes jovens. É o nosso papel, é conversar com estes jovens. Estes jovens são, felizmente ou infeliz, aquela geração que viu o seu futuro anulado pela irresponsabilidade dos políticos e se revoltou-se. Estes são jovens que já não têm nada a perder. Eles acham que já não têm nada a perder. São jovens imbuídos com espírito e sentimento de fazer alguma coisa pelo país, sem conhecer os meandros da política e as consequências de um pronunciamento, às vezes irrefletido.